Olá, boa noite. Vamos aceitar a sua. Boa noite para todo mundo que está entrando. Nosso tema hoje é muito legal, com uma convidada muito especial. Opa! Opa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Adorei aquele manequim lá atrás. Ah, gostou? Oi, Boa Lu! noite. Opa! Boa Oi, noite! gente. Tudo bem? Que alegria! Que bom Que te ver. momento único, gente. Pois é, Vamos muito lá. bom. Mariana, eu falei para Paulinha que essa live foi um presente. O convite foi um convite presente, sabe? Está sendo uma oportunidade para ver tanta gente muito querida, sabe? Nossa, está sendo um momento muito importante para mim. Pra gente É também. verdade. Assim, eu não sei se eu comentei com você, Mari, mas eu e a Lu, a gente se encontrou nos primeiros cursos que a gente fez na vida, assim, depois de formada, a gente fez o aperfeiçoamento em odontopediatria na Unesp juntas, e aí depois a gente resolveu fazer especialização e se encontrou de novo. Nós somos de cidades diferentes, mas assim, eu falo que o destino estava traçado na maternidade. Que E legal. assim, a gente criou um vínculo muito forte, porque a gente sempre ficava todo mundo junto, né? A Lu, a Guga também, que você conhece, né? A É. Cristina, e a Gislaine, né? Que também era nossa amiga inseparável, assim. Então a gente fez um grupo muito unido na especialização e uma amizade muito verdadeira, porque passa o tempo, a gente se encontra, a gente ainda se abraça nas palavras, se aconchega e tudo mais. É muito legal Que isso. gostoso. Isso é legal, é gostoso, né? É, e eu tenho muito orgulho da trajetória que ela traçou, né? Assim, a trajetória profissional, eu já era fã desde aquela época, e na verdade, toda essa trajetória confirmou isso. Eu fico muito feliz de te receber aqui, viu, junto com a Mari. Nossa, é uma honra e eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, viu, Paulinha? Muito feliz mesmo, viu, Mari? Já me Seja sinto assim bem-vinda. super amiga sua também. É, Tô vendo eu aqui, também. Ai, mas fico muito muito feliz legal. por trazer também esse tema, né, no mês que a gente está considerando para tratar melhor desse tema, para colocar esse tema na mídia, né, para chamar atenção para essas questões. Sim, é muito Com relevante, certeza. né? Sim, sim. É um assunto muito estigmatizado, né, Lu? Assim, algumas pessoas não gostam nem da palavra, né? E assim, infelizmente a gente encontra essas situações também na infância, né? Então é interessante a gente abordar isso também dentro do aspecto odontológico, né? Sim, Porque o dentista pode colaborar desde o diagnóstico, como também amenizar algumas situações, né? Assim, algumas comorbidades e tudo mais. exatamente. Eu acho que para começar, Lu, já estou chamando de Lu, já estou íntima. Você podia é, se apresentar um pouquinho, falar onde você trabalha, para o pessoal entender melhor, né? Bom, eu me formei em 97, fiz o curso de especialização. A primeira paixão foi odontopediatria. Na realidade, descobri a paixão durante a graduação, mas foi um momento que eu me apaixonei pela odontopediatria, mas também por pacientes oncológicos. A primeira especialização, então, foi em odontopediatria. Quando encontrei, conheci a Paulinha e compartilhamos dessa paixão juntas, né, Paulo? É, Mas aí, naquele momento, minha dissertação da especialização já foi complicações orais em pacientes oncológicos pediátricos. Então, assim, eu uni esses dois temas que regiam, assim, aquele momento meu, que fazia o meu coração bater forte, né? E a partir daí o mestrado também já veio como pacientes oncológicos pediátricos, essas manifestações orais em pacientes oncológicos pediátricos. Concluí o mestrado em 2006 e trabalhei no serviço público, numa ONG, na realidade, por 15 anos. Trabalho também no serviço particular hoje, que é a Dom Oncologia, onde presta assistência aos pacientes oncológicos. Então, assim, a minha vida foi em torno desses pacientes que demandam uma atenção especial, né? Porque é, existem condições orgânicas que demandam todo esse cuidado, né?
Mas é isso. E hoje eu sou professora da Unifenas, estou vendo cheio de alunos meus aí me cumprimentando. Fico muito feliz. Bem-vindos todos, né? Bem-vindos. A gente fica muito feliz Muito bom. também de ter eles aqui, você aqui com a gente essa noite para falar desse tema. Quer começar fazendo as perguntas, Paulinha? Pode começar, Mari. Então, assim, já que você falou que são pacientes que têm, a gente sabe, né? Todo mundo que é odontopediatra sabe que não é uma condição tão comum assim, mas eu queria até que você falasse um pouquinho da prevalência, né? Alguns dados eu acho que é importante para a gente se situar, assim, qual a probabilidade da gente encontrar, né? E também falar um pouco sobre essas condições que tornam esses pacientes diferentes, né? Que têm as suas particularidades. Sim, na realidade, o câncer infantil é um tumor raro. Se a gente considerar a prevalência comparando-se a outros tumores, nós temos, assim, câncer infantil perfazendo um perfil aí de 1 a 4% de todos os tumores. São esperados aproximadamente 8.500 novos casos por ano. Não é um número alto, mas se a gente considerar que a segunda causa de morte entre crianças e adolescentes, aí esse dado já modifica. A primeira causa de morte é por morte violenta, intoxicação, acidentes. A segunda causa de morte é câncer. Então esse dado já ganha um significado, uma proporção muito mais importante. A prevalência entre gênero feminino e masculino é muito aproximada, é muito equilibrado, né? Enfim, são tumores que o grande problema é que eles não são diagnosticados precocemente. O Brasil, os dados de diagnóstico precoce ainda estão aquém dos dados dos países desenvolvidos. Então, nós não temos ainda aquela taxa de cura que a gente esperava ter. Então, se eu não tenho um diagnóstico precoce, eu tenho um tratamento mais agressivo. Se eu tenho um tratamento mais agressivo, eu tenho efeitos colaterais mais drásticos na cavidade oral. Se eu tenho efeitos colaterais mais drásticos, isso vai implicar na qualidade de vida, né? E chance de cura menor também. Então, esse mês de setembro, que é o Setembro Dourado, a grande importância é levar a conscientização da população, da sociedade em geral, dos serviços médicos, da importância de tratar esse assunto da forma que ele merece ser tratado, né? Com o valor que ele merece. E é dourado porque eles escolheram a cor dourada porque esse paciente vale ouro. Olha que bonitinho. O paciente infantil vale ouro, né? Então, é um mês que é um marco. Na oncologia, os meses do ano, eles têm escolhe-se cada mês para cada patologia, cada tipo de tumor. Então, tem o outubro rosa, o novembro azul, o julho verde, que trata do nosso câncer de boca, né? Então, isso é muito interessante. E o setembro dourado, que vai tratar dos cânceres infantis. Trazendo a informação do diagnóstico precoce, né? Legal, isso eu não sabia, né? Isso é uma novidade. Setembro dourado, né? Interessante. E é legal a gente saber isso, para alertar também até os nossos alunos, né, em relação a estar engajado nesse tipo de informação, né? As campanhas, sim. Né? Então, e quais as particularidades, Lu, que a gente encontra nos cânceres infantis e adolescentes? Na realidade, se a gente observar os tumores no adulto, a grande prevalência são de tumores relacionados ao epitélio. E, geralmente, são tumores que estão ligados ao estilo de vida da pessoa, a serem tabagistas, etilistas, radiação solar, algum risco ocupacional, né, no trabalho, algum fator externo. Agora, o câncer infantil, ele já tem uma particularidade diferente, porque histopatologicamente já é diferente, ele está relacionado a tecidos, a células mais primitivas. Então, são tumores que têm uma agressividade maior, um tempo de latência menor, então eles geralmente aparecem muito rapidamente, de uma forma muito aguda, né? E isso faz também
paradoxalmente, isso é interessante, são tumores que têm uma replicação celular muito acentuada, tem uma multiplicação da célula anômala, né, muito rápida. Então, por isso também, eles respondem melhor à quimioterapia. Sabe? Isso é interessante. Uhum. Eu achava que essa resposta era em função da idade, né? Sim, isso. Sim, a idade, porque quanto mais jovem, maior a nossa esse turnover celular, né? A multiplicação celular é mais acentuada. Só que, se a gente observar, né? Então, assim, o tumor vai responder de uma forma melhor, né? Mas, fazendo essa correlação, a gente pode pensar também que os efeitos colaterais na boca serão maiores também. Porque, como a quimioterapia, ela vai atingir melhor aquela célula que está se replicando, ela também vai trazer efeito colateral para aquela célula que também está se replicando, a célula sadia. Então, o efeito colateral vem indiretamente na célula sadia também. Então, os pacientes infantis, eles têm muito mais efeitos colaterais que o paciente adulto também. Então, ele tem uma chance de cura maior, mas ele tem efeito colateral também dobrado, sabe? E tem estudos que mostram que quanto mais precoce o tratamento oncológico no paciente, quer dizer, quanto mais cedo ele adoece, mais cedo ele trata, mais efeitos colaterais tardios ele vai ter também. Agudos e tardios. Entendi. Né? A gente vai entrar nesse assunto dos efeitos. Eu tô falando tanto de efeito, ainda não falei quais são, né? Conta pra gente. Só aproveitando essa questão do diagnóstico, que você tocou no assunto agora de novo. Por que o diagnóstico, você falou que no Brasil não é feito tão precocemente quanto a gente gostaria que fosse, né? E quais os motivos? Por que isso acontece? Seria falta de mão de obra especializada, falta de especialistas para ajudar no diagnóstico? Seria falta de informação da população, talvez? O que seria? É um pouco de tudo isso. Na realidade, a primeira coisa, os sintomas que o paciente apresenta são sintomas muito inespecíficos, são sintomas que são comuns a algumas situações corriqueiras da pediatria. Os sintomas são febre, febre que não esteja relacionada a alguma infecção, que não se encontra uma causa aparente, palidez, dor óssea, dores nas articulações, manchas arroxeadas pelo corpo, que não tem uma justificativa de trauma. Então, sintomas, sangramento sem ter uma justificativa também, sangramento espontâneo. Então, são sintomas que são comuns a outras doenças da pediatria. E para fazer o diagnóstico de câncer, o pediatra precisa pensar em câncer, né? E muitas vezes, por ser um sintoma tão inespecífico, não consideram essa hipótese. E, às vezes, o diagnóstico vem um pouco tardio, né? Então, tem essa questão dos sintomas serem muito inespecíficos, tem a questão também da desinformação da população sobre os sintomas que levam, os sintomas que o câncer infantil apresenta, né? O acesso ao serviço de saúde também é difícil para muitos, né? Então, tudo isso vai impactar nessa taxa do diagnóstico precoce, sabe? E o cirurgião dentista poderia contribuir de alguma forma para esse diagnóstico? Assim, que sinais e sintomas principais que talvez caberia no nosso papel? Assim, que talvez a mãe chegue com uma queixa, existe alguma coisa assim? Ou geralmente cai no pediatra mesmo? São coisas mais saúde sistêmica, geral, nada bucal? Uma coisa que pode nos chamar a atenção, o sangramento gengival, a gengivorragia, né? Ser uma causa local ali, né? E até essas questões que o paciente pode estar apresentando, a gente pode fazer um alerta, palidez, né? Você pode, como profissional de saúde, promotor de saúde, você pode fazer o alerta para a mãe. Mas causas locais da nossa área de trabalho, a gengivorragia, que é o sangramento gengival. Outra questão que é importante dizer, que os tumores em região de boca na criança é uma questão extremamente rara. Então, existem poucos relatos na literatura, né? O carcinoma espinocelular, que é o câncer mais prevalente do adulto, acontecer em criança, são relatos isolados, é uma questão extremamente rara. Mas existem aqueles
aquelas doenças de natureza mais primitiva, que eu posso dizer, né, relacionadas às células mesenquimais, que são os rabidomiosarcomas, que são sarcomas, de forma geral, osteosarcoma, que pode acontecer na cavidade oral. São raros, mas podem acontecer. E eles vão se apresentar como aumento de volume, né, uma expansão, que pode gerar alguma deformidade. Os linfomas, linfoma de Burkitt pode acontecer na cavidade oral, mas são casos mais raros, né? Uma outra questão relacionada ao câncer infantil é que muitas vezes o paciente vai vir também com essas gengivorragias que estão relacionadas ao quadro sistêmico, mas você também vai poder detectar essa alteração e alertar a mãe, né? Uhum. Sim. Legal. Sabe que eu lembrei na nossa clínica de especialização, se não me engano, porque aperfeiçoamento a gente também teve clínica, agora eu não me lembro bem qual das duas, mas a gente atendia pacientes especiais, e lembra de uma menina que tinha um tumor de língua, se não me engano, acho que foi você que atendeu, que era muito difícil ver os dentes por causa do volume lingual que ela tinha, e a gente teve que adaptar uma colher para poder fazer o afastamento, né, para poder conseguir tratar os dentes dela, para poder ser submetida à cirurgia, porque ela estava com uma condição bucal ruim. Então era bem complicado. Era uma menina mais ou menos de uns 8, 9 anos, já era uma recidiva. Então eu lembrei disso agora. E teve um caso de linfoma de Burkitt lá também, que o professor conversar com a gente sobre esse caso. São casos raros, mas que podem acontecer. Isso que você falou e lembrou, Paulinha, é muito importante, porque é importante a gente preparar o paciente para o tratamento oncológico. Preparar é adequar a cavidade oral, sanear a cavidade oral, né? Para que não haja nenhuma intercorrência durante o tratamento intensivo, porque tudo é porta de entrada para a infecção. Pode gerar uma sepse, né? Então, adequar a cavidade oral é uma grande necessidade. Na realidade, na prática, muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a aflição para iniciar o tratamento, às vezes o paciente não tem acesso ao serviço odontológico, então isso tudo vai complicar um pouco lá na frente, né? Então, o dentista ele tem que atuar antes, durante e depois. Sim. Eu acho que agora com a odontologia hospitalar, essa realidade está ficando mais próxima, né? Porque antes, um pouco, que o dentista não fazia parte desse contexto, era mais difícil, né? Se bem que é uma coisa nova, acho que tem se consolidado agora na pandemia, mas acho que é uma coisa que veio para ficar e que vai colaborar muito, assim, em relação ao tratamento dos pacientes, tanto oncológicos como de outras situações também, né? Outras morbidades. Sim, e na equipe de oncologia, por exemplo, na equipe que eu estou inserida, assim, a valorização do trabalho do dentista é uma coisa, assim, que nos deixa muito felizes, porque eles dão um valor ao nosso trabalho tremendo, sabe? Aparecendo algumas perguntinhas aí, né, gente? Sim, é verdade. Eu vou avisar o pessoal, se alguém quiser deixar pergunta, como é difícil acompanhar o chat, manda aqui para mim na interrogação, no balãozinho, que daí eu vou colocando e a gente vai tentando responder todo mundo. Essa que veio é qual a porcentagem do câncer bucal infantil, mas acho que você até já comentou um pouco, né? Sim, são tumores extremamente raros, fazem-se menos de 1% do total de boca, né? O tumor em região de boca. A grande maioria, isso é uma pergunta importante, até para a gente estratificar aí a classificação dos tumores mais prevalentes. O tipo de tumor mais prevalente é a leucemia. A leucemia, segundo lugar, os tumores do sistema nervoso central, terceiro lugar, os linfomas. Então, a leucemia disparadamente é o primeiro lugar em prevalência, sabe? E é um tipo de doença que traz muitos efeitos para a cavidade. O esquema de quimioterapia é muito tóxico para a cavidade oral, né? Então aí a gente já pode começar a falar dos efeitos. Das consequências, eu ia falar isso. Só abrir um parêntese aqui, que eu acabei de ver que a Guga tá na live. Oi, Guga! Saudade, Guga! Encontro bom, gente. Saudades mesmo. É verdade.
E chegou uma outra pergunta aqui, ó. O câncer infantil, seja ele qual for, durante o tratamento, a cavidade oral Será será afetado? afetada? Aí já é o assunto que a Pergunta do gente meu vai entrar. aluno. É, Excelente aluno, João Paulo. E animado. Gente, o que que acontece? Existem alguns esquemas de quimioterapia que são extremamente tóxicos para a boca. Então, assim, não são todos os esquemas de quimioterapia que trarão o mesmo impacto para a cavidade oral, não. Existem algumas drogas. Quando eu falo esquemas, é um conjunto de drogas que são aplicados no paciente, né? Então, por exemplo, a leucemia é uma das doenças que trazem um impacto muito grande para a cavidade oral por causa das drogas que se reúnem ali no coquetel para o paciente, né? Então, quais seriam esses efeitos colaterais? O efeito colateral mais incidente é a mucosite oral. A mucosite oral é uma inflamação da mucosa. É uma inflamação que traz, assim, uma tremenda dor à alimentação, à deglutição. Muitas vezes o paciente precisa de opioides potentes para conseguir alimentar, para conseguir passar por aquele momento de sofrimento. Muitas vezes ele precisa ser submetido à sondagem, precisa de sonda nasoenteral para alimentar. Muitas vezes ocorre interrupção do tratamento por causa da mucosite, redução da dose por causa da mucosite, internação hospitalar por causa da mucosite, e isso vai onerar o custo no serviço de saúde. Então, olha só o impacto dessa alteração. Então, mucosite é uma inflamação que pode iniciar na boca, atingir o tubo digestivo, intestino e até a região anal. Então, onde tem mucosa, a mucosite pode acontecer. Nesse caso, os pacientes estão em esquema de quimioterapia intensivo. Eu estou fazendo essa ressalva porque os pacientes que estão fazendo radioterapia em região de cabeça e pescoço, eles vão ter a mucosite na região localizada, região de cavidade oral e garganta, né? Agora, os pacientes, a mucosite da químio, ela pode descer e ir para outras regiões de mucosa, né? Então, eu falei da mucosite. Então, tem a xerostomia, que também é um efeito agudo e pode perdurar no pós-tratamento também. A xerostomia é a sensação de boca seca, né? As infecções fúngicas, virais e bacterianas, que levam o paciente para internação, que também pode levar a uma sepse, a um óbito. E a gente tem efeitos tardios, mas vou devagar. Querem fazer, dar uma respirada, deixa vocês falarem também. Não, mas pode falar, a gente não se importa, que a gente tá aqui para aprender, né, Paulo? E o tratamento da mucosite, quando a gente não tem a alternativa da laser terapia, o que seria indicado a princípio? Não tendo essa alternativa, ou o laser é a melhor opção? O laser, eu falo que o laser é a grande ferramenta, né, de trabalho. E ele é um trabalho sozinho. Eu associo ele a medidas, a medicamentos, né, a medidas orais que eu vou orientar o paciente, medicamentos tópicos, orais, muitas vezes. Então, na minha experiência, o laser é a minha ferramenta principal, mas na ausência dele, a gente pode utilizar alguns bochechos para dar alívio, opioide, trabalhar com a equipe bem juntinha, porque eu preciso estar em contato direto com a nutricionista. Então, por exemplo, se o paciente agrava com mucosite, eu já ligo para a nutricionista, já peço para agendar consulta com ela, porque o paciente não pode desnutrir, não pode desidratar, isso vai agravar o estado geral dele. Então, a equipe multidisciplinar tem que estar tudo juntinho, tá? Para apoiar esse paciente. São os cuidados que a gente fala, cuidados suportivos durante o tratamento. E essa equipe é composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, enfermeiros, que desempenham um papel fabuloso, médicos, né, que regem, né, tudo isso, que são os regentes dessa orquestra, né? No caso também, radioterapeutas, né? Então toda essa equipe tem que trabalhar bem juntinho para o paciente passar bem por essa fase. Entendi.
E mais frequente é a mucosite mesmo, né, Lu, que você falou. Sim, mais frequente é a mucosite. E que vai gerar mais impacto aí no quadro geral do paciente, sabe? Agora, a gente vê taxas muito variadas. Na minha dissertação, por exemplo, os números que eu achei de mucosite para mucosite foram perto de 70% na população que eu investiguei, né? Então, assim, é um índice muito alto, né? Muitas mucosites graves que demandaram o uso de sonda nasoenteral, né? Então, tudo isso tem um impacto no tratamento do paciente muito grande, né? Sim. Agora, Bom, nós temos os efeitos tardios. eu ia falar isso. Inclusive, eu acho que eu li alguma coisa essa semana sobre defeitos de desenvolvimento do esmalte, né? Defeitos de formação dentária relacionados a tratamentos oncológicos. Então, já dando spoiler aí, mas fala um pouquinho pra gente o que pode acontecer além disso. Sim, o que acontece? O paciente que vai receber aquele tratamento, a quimioterapia, e em algumas situações a radioterapia, ele está em desenvolvimento. Então, osso, músculo, né, vasos sanguíneos vão sofrer o efeito desse tratamento. Então, o que pode acontecer de efeito tardio nesse paciente oncológico? Se o paciente fez radioterapia na região de cabeça e pescoço, ele vai ter cáries de radiação, ele pode ter trismo, como efeitos do desenvolvimento, associados à quimioterapia, nesse caso. Pode desenvolver taurodontismo, agenesias, hipoplasia de esmalte, dilaceração radicular, fechamento prematuro de ápices. Então, todas essas alterações assimetrias faciais podem ocorrer, desenvolvimentos maxilares. Por exemplo, agora falando com vocês, estou lembrando de um paciente meu que teve linfoma e tratou quando ele tinha 4 anos. Os efeitos tardios dele, ele tinha hipoplasia do esmalte em todos os dentes da arcada, ele tinha assimetria na mandíbula e tinha um pouco de trismo. Então, são efeitos tardios que vão acompanhar o paciente. E que causam uma alteração da qualidade de vida. Sim, com certeza. Você falou do fechamento do ápice prematuro, né? É interessante isso. Aí os dentes ficam encurtados, mas não necessariamente teria uma outra alteração de desenvolvimento. Por exemplo, a dentina pode ser que seja normal, o esmalte normal, a única coisa que acontece é fechar prematuramente. Porque eu tenho essa dúvida. O dente só fica encurtado. Ele não é necessariamente mal formado de composição, constituição. Essa é a minha dúvida. Mas pode ter a hipoplasia de esmalte, que é o defeito na formação da matriz orgânica do esmalte, né? Então, assim, pode ter esse conjunto de defeitos, né? Sim, certo. Taurodontismo, agenesias, hipodontia. Tem uma variedade de alterações que podem acompanhar esse paciente. E quanto mais jovem ele receber o tratamento, como eu falei, mais efeitos colaterais ele vai ter. Por isso a importância da prevenção, né, Lu? Porque se tiver uma situação dessas, associada com uma xerostomia, aí não tiver uma boa higienização, a tendência desse paciente agregar outros problemas que vão causar problemas maiores é muito grande. Né? Exatamente. À medida que eu vou associando efeitos, o paciente vai se complicando cada vez mais, né? Sim. Para cada um desses efeitos, existe um tratamento diferente. Gente, o Altair é um enfermeiro sensacional, que trabalhou comigo muitos anos na prevenção, a importância da prevenção e rastreamento na atenção primária. Justamente é o seu tema, né, Tatá? O que acontece com relação ao câncer infantil, Tatá, isso aí é a proximidade, tá? É Altair. O que acontece com relação ao câncer infantil, que ele não tem aquela relação tão direta com os fatores ambientais como nós vemos no câncer em adultos.
Então, como fator ambiental para gerar o câncer infantil, a gente relaciona mais a exposição à radiação. Com outros fatores etiológicos, existem fatores relacionados a imunodeficiências, anemia de Fanconi favorece alguns tumores, por exemplo, também alterações genéticas, que não se sabe ainda por que deflagra aquele processo, né? Então, o câncer infantil não tem uma relação tão direta com fatores externos preveníveis como os outros tumores que nós vemos no adulto. Por isso que a grande mensagem nas campanhas do Setembro Dourado é promoção do diagnóstico precoce, porque a prevenção é muito limitada para o câncer infantil. Poucos fatores vão favorecer o aparecimento dele, poucos fatores externos. Geralmente são alterações genéticas que favorecem, sabe? Mas excelente pergunta, Tatá. Muito interessante, né? É uma coisa que a gente não tem muito controle, né, na realidade. É verdade. E muito legal você estar inserida numa equipe assim multidisciplinar, que tem esse engajamento, né? Isso é muito legal, é o que a gente preconiza tanto dentro da odontologia, né? Dentro da odontopediatria também, essa transdisciplinaridade, e que muitas vezes, assim, fica muito na fala e não acontece na prática. Mas ter essa oportunidade de trabalhar desse jeito deve ser muito bacana. Tem mais pergunta aqui. Como diferenciar clinicamente a melanoplasia e o melanoma maligno em mucosa? A Mari é minha aluna. Hoje nós falamos sobre várias patologias também. Então, aí você já traduz isso para todo mundo, porque, né, para todo mundo entender. Eu, por exemplo, não entendi nada que a Mari falou, então dá uma traduzida aí para quem não está muito por dentro. A Mari é uma excelente aluna e cantora também. O que acontece? O melanoma maligno é uma lesão de mucosa que é uma lesão pigmentada e é uma lesão que tem um potencial de metastatização muito alta. Uma lesão assim, que pode causar metástases em outros órgãos, né? O melanoma em cavidade oral é raro. Em cavidade oral de criança é mais raro ainda. Então, o melanoma é um tumor maligno. As melanoplasias são lesões também pigmentadas, mas que não têm as mesmas características potencialmente fatais, né, que o melanoma traz. Agora, clinicamente, o melanoma ele tem uma coloração que tem uma graduação de negro para amarronzado, bordas irregulares. Então, tem uma aparência clínica que vai me chamar a atenção para biopsiar aquela lesão, né? Mas lembrando que são tumores extremamente raros também em criança. Né? Melanoma maligno. Certo. Em cavidade oral. Em cavidade oral. Eu tinha certeza que eu ia aprender, estou aprendendo várias coisas. Com certeza, está agregando muita informação. E o pessoal só elogios aqui, viu, Lu? Muito bom. E podem ir deixando perguntas, gente, que a gente gosta. A nossa convidada vai responder, tenho certeza. Gente, eu vi que a Renata, uma colega minha, a gente se encontrou no congresso, acho que em 2000, e nós nos reencontramos na rede social, acho que ontem ou hoje, e ela está aqui presente, me dando essa grande alegria. Um beijo, Rê. Unidos pela oncopediatria e pelo Dr. Jairo, que é um oncopediatra lá de São Paulo. Que legal, tá respondendo. Oiê. Bem-vinda, Renata. Todos sejam muito bem-vindos. Lu, fala um pouquinho pra gente. No caso da oncopediatria, acaba tendo, acho que, muito mais envolvimento familiar do que quando é um caso oncológico de adulto. Lógico que de adulto também vai ter, mas de criança. Como que é feita essa abordagem, assim, familiar? Aí é que entra o psicólogo, como que funciona dentro da equipe multidisciplinar? Saindo um pouco da odontologia, mas vendo o foco da criança em si. Olha, na verdade, o paciente oncológico pediátrico, eu vou ser sincera para você, Paula,
a gente, às vezes, no volume de pacientes, no ambulatório, são muitos pacientes e, às vezes, a gente não consegue, às vezes, registrar na mente todas as histórias, todos os nomes, mas o paciente pediátrico, você sabe cada história, tudo, cada nome que passou nas suas mãos, cada história daquele pequenininho que passou nas suas mãos. Eu lembro até hoje. Muitos me ensinaram muito, sabe? As vivências. Eu vou ser sincera para vocês que o óculos do laser me ajudou muito em muitas situações para disfarçar minha emoção. Porque não é fácil lidar com o sofrimento, ainda mais de uma criança, né? Mas você tem que ter empatia, mas não deixar que a empatia te paralise, né? Então, você tem que pensar que você está ali para ajudar aquela criança. E a gente aprende muito com todas as situações. A gente aprende muitas lições, tanto com as crianças, quanto com os pais da criança, com a família. Eu costumo falar que o câncer não é uma doença do indivíduo, é uma doença da família. A família toda adoece junto. E a gente vê, assim, no momento do diagnóstico, aquela situação, aquele impacto do diagnóstico vai fazer com que o psicológico dessas crianças e dos pais se desmoronem. Então, a psicologia, e a gente como dentista, o ouvir, né? Ouvir, estar junto, é muito importante, né? Exercitar a escuta, né? Mesmo você atuando tecnicamente, mas você se colocar junto, né, no processo, eu acho isso fundamental, sabe? Sim. Gente, eu tô vendo meu pai aqui também. Tão feliz. Deve estar muito orgulhoso, né? Deve mesmo. Muito legal, Lu. Muito legal, assim, te encontrar nessa fase da vida. As redes sociais facilitam muito isso, né? E, assim, saber que você encontrou mesmo o seu propósito, que já começou lá na época da especialização e que você abraçou essa causa, correu atrás, se aprofundou nisso. E assim, eu sei que é uma coisa que fez muito bem, mas que faz bem para todo mundo que você atende, para o pessoal que trabalha junto com você, com essa troca, essa interação, né? Nossa, você não sabe o quanto que eu tô feliz com essa live, te juro. Além de que a gente aprendeu muito, né, Mari? Muito mesmo. Sim. Então, a gente tem mais uns 10 minutinhos antes de finalizar para mais assuntos, e eu queria abordar um assunto que a gente sempre fala, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, oncologia, na odontopediatria, a importância da prevenção, a importância dos cuidados em saúde bucal, antes do próprio tratamento, o paciente tem que receber os cuidados, né, a avaliação, tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco agora, por outro lado. Apareceu uma pergunta que não é pergunta, ó. Diga para ela que o namorado também está assistindo. Obrigada. Apareceu um coraçãozinho. Apareceu um coraçãozinho. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco agora sobre um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da dificuldade do cirurgião dentista, da sua dificuldade em conseguir ou não adesão a essas medidas preventivas. Então, assim, higienização adequada, porque pode parecer que pra gente é muito simples, né? A saúde bucal é importante, a saúde bucal é importante. Mas, como a gente já falou isso na live e nas palestras que a gente deu sobre diabetes, né, Paulinha? Às vezes, um diagnóstico de uma doença causa toda uma movimentação, um transtorno naquele núcleo familiar e aquilo é tão jogado, né? É tão grande e muda tantas coisas que a saúde bucal fica ali em segundo plano, delegada, menos importante. Né? Então, como seria para você? Eu queria que você falasse agora numa visão mais ampla, como você faz essa abordagem, qual é a sua experiência, você consegue adesão, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que assim, essa conscientização diária. Porque o que acontece? O paciente recebe o impacto desse diagnóstico, ocorre essa desorganização familiar, a oferta de doce, que significa, entre aspas, afeto, dobra, né? Para o paciente que está começando o tratamento oncológico, pessoal, por exemplo, o tratamento para leucemia dura quase 2 anos e meio, né?
Então, vejam o que é isso na vida de uma criança que está com seus 6 anos, né? Então, a rotina dela muda de cabeça, transforma, né? E, e a oferta, a dieta se torna muito cariogênica, os horários ficam irregulares, a rotina muda, né? Então, o trabalho que a gente tem que fazer, assim, é de formiguinha, é de todos os dias e tentando implementar as medidas, conversando, né, e estimulando a criança, porque a criança, na verdade, vai nos motivada, ela vai nos ajudar. Às vezes o pai não vai ter aquele gás naquele momento pelo impacto emocional, por ter uma compreensão melhor do processo, né, que está ocorrendo ali. Às vezes ele não vai ser aquele parceiro que a gente esperava numa condição ideal, né? Então eu vejo que o grande ponto que a gente tem que ter a atenção é com a criança mesmo, né? E cativando, motivando para o cuidado diário, porque realmente é um período que tudo fica desorganizado, né? Sem dificuldade, né? Mas eu acho que tem que persistir, né? Persistir, Eu exatamente. acho que quando chega numa situação mais grave, eles devem assustar, né? Em situações de mucosite, por exemplo, que às vezes pode ter uma dor dentária associada, mas é exatamente o que você falou, culturalmente, a dieta cariogênica acaba sendo um carinho, né? E se a gente já tem dificuldade com isso nas circunstâncias, assim, rotineiras, imagina numa circunstância de doença em uma criança. Deve ser realmente complicado ter essa colaboração, né? Meninas, e na rotina de vocês já vivenciaram algum atendimento com paciente oncológico na rotina, ou que tenha paciente oncológico que esteja em tratamento atual, ou no passado, ou ainda não foi uma situação que vocês vivenciaram? Eu já atendi paciente que vem encaminhado, ele já era meu paciente, mas estava em tratamento no Hospital do Amor, em Barretos, e ainda estava com algumas lesões de afta por conta de uma mucosite que ele teve. E aí a mãe me procurou para fazer a laser terapia nesse paciente. Já tive essa situação. E foi muito legal porque mais ou menos umas 3 semanas ela me mandou mensagem que ele ganhou alta e que tá tudo bem. Eu fiquei assim extremamente emocionada porque a gente cria muito vínculo, né, com o paciente, ainda mais quando é paciente desde pequeno, que estava tudo bem, de repente chega aquela notícia, né, e você fica sabendo, e aí você recebe o paciente ainda em tratamento, depois você fica sabendo que deu tudo certo, a gente vibra junto, né? Acaba sendo um compartilhamento muito grande, assim, a gente acaba vivenciando indiretamente toda a situação, né? É verdade. Eu tive também, mas não durante o tratamento, não cheguei a atender ninguém até hoje durante o tratamento oncológico, mas eu tive um paciente que, inclusive, no primeiro consultório que eu atendi aqui em Ribeirão, e ele vinha de outra cidade, foi indicado para mim, e ele teve um tumor cerebral, né? E ele fez cirurgia, teve teve um período de tratamento aí longo. Ele chegou para mim, ele devia estar com 7 para 8 ou 8 para 9. Então ele já tinha estava trocando, né, a dentição, e isso foi bem precoce na vida dele, e ele já estava só em acompanhamento, né? Mas ele chegou para mim com uma condição bucal, apesar de boa, com alguns dentes com lesões de cáries profundas. Na época, eu acho que o que aconteceu foi mesmo essa compensação a partir do doce, sabe? O conforto, né? Mas são assim, crianças que realmente nos ensinam, né? Porque ele era uma criança que tinha medo e ansiedade, provavelmente por tudo que ele passou na vida. É muita picada, gente. É muita picada que essas crianças recebem. Mas ele suportava aquilo de uma forma tão diferente das outras crianças, assim, sem que você percebia que ele estava sofrendo, mas ele sofria em silêncio, assim. Então era bem
para uma dentista que não está acostumada com essa, é uma coisa bem emociona assim a gente e deixa a gente mais motivada a dar um atendimento, dar o nosso melhor no atendimento, né? E aí, pode falar. Desculpa. Você está falando do padrão de cárie, né? E me lembrei de dizer sobre as cáries de radiação, né? O paciente ele pode ter feito radiação para tumor cerebral. Não sei se o campo contemplou essa região de cavidade oral. Geralmente não contempla. Mas uma característica da cárie de radiação é uma progressão muito rápida. Então, assim, a cárie de radiação ela tem um comportamento diferente da cárie padrão normal, né? Uhum. Então, ela tem uma progressão muito rápida, ela geralmente ocorre em região cervical e ponta de cúspide, incisal. E, geralmente, pessoal, esse padrão de cárie é como se socavasse a base do dente. Então, os dentes se soltam, a coroa se solta inteira, os dentes vão quebrando. Tem uma evolução muito rápida, sabe? É um comportamento muito acelerado. Né? E pode mudar um pouco a cronologia de erupção também, né? Pode. Porque ele teve algumas retenções prolongadas, algumas coisas assim, nesse sentido, que eu imaginei que pudesse ter sido em consequência. Sim, pode sim. A quimioterapia traz esses efeitos também. Sim. Pode. Teve uma você falou que a gente aprende grandes lições. Tem pergunta? Teve uma pergunta, eu não vou lembrar o nome, mas ele estava perguntando como que faz para se inserir nesse mercado de trabalho, assim, como se inserir num hospital, como no tratamento, e que isso não é muito passado na graduação, então que passos que a gente deve tomar para poder seguir esse caminho, se a gente gostar dessa área, se identificar? Olha, primeiro investir na sua formação, direcionar para a área, né? Se dedicar. E olha só, gente, no início da minha carreira, eu fiz muito estágio, eu fiz muito trabalho gratuito. E isso tudo acho que fez parte da minha história e eu olho para trás com muito orgulho disso tudo. Acho que tudo foi válido, né? As voltinhas que eu dei foram válidas. E as voltinhas, assim, porque às vezes a linha não é uma linha reta, né? A gente, às vezes, caminha tortuoso, né? Mas eu acho que é direcionar a sua formação. Hoje nós temos habilitação em odontologia hospitalar, nós temos cursos de capacitação para atendimento de pacientes oncológicos excelentes, né? Posso citar o curso do Eduardo Fregnani, que é excelente, o curso do Fábio Alves lá no AC Camargo, né? Que foi meu orientador, que é excelente. Então, nós temos cursos bem orientados para essa área, que dão uma bagagem boa para a gente trabalhar, né, nessa área. E eu imagino que sejam áreas carentes de profissionais, né, Lu? Sim, já foi mais carente. Agora, nós temos um contingente maior de profissionais nessa área, sabe? Uhum. Mas já foi, quando eu iniciei, era bem mais carente, né? 2003, 2002, por aí. Eu queria só fazer um comentário, que nem você perguntou se a gente já teve experiência de atendimento, né, de paciente oncológico. Teve um adulto jovem que eu atendi, inclusive um primo meu, de 22 anos, e eu fiz essa adequação bucal para ele receber a quimioterapia. Ele teve uma leucemia. E assim, ele era muito espiritualizado, sabe? Uma pessoa muito diferente, muito madura. E sempre que a gente encontrava ele falava assim, não se esqueça que a vida é assim. As pessoas passam, mas Deus permanece, sabe? E eu sempre penso nessa frase, assim, quando eu penso em oncologia, quando eu penso em outras patologias, agora o tempo de pandemia, né, que a gente está vivendo também. E eu acredito muito nisso, que muita coisa passa, mas Deus permanece, né? E é por esse amor que a gente está aqui de novo, né, Lu? Deus é bom o tempo todo mesmo. Exatamente. Porque a gente reencontra as pessoas que a gente gosta, né? E vê que todo mundo vai trilhando o caminho do bem para fazer o que realmente a gente aprendeu, né? O que a gente fez no nosso juramento lá da graduação, né? Honrar o nosso diploma de dentista em função de amor ao próximo através do exercício do nosso trabalho. Eu acho que isso
não tem preço, apesar dos caminhos tortuosos, dos estágios, das coisas que a gente acaba fazendo de graça, né? Mas que são um aprendizado na vida da gente e fazem parte da nossa construção como profissional, como pessoa, e isso ninguém tira de nós, né? E é isso muito bonito, eu acredito. Sim, Exatamente. Sim, tudo é aprendizado, né? é verdade. E a gente espera que as novas gerações também tenham esse tipo de pensamento, né? Para que sempre tenham bons profissionais no mercado, né? Pensando nesse sentido de humanização, de dar as mãos para outros profissionais, porque a gente não faz nada sozinho, né? Trabalhar nessa área de odontologia hospitalar traz para a gente a gente começa a depender do outro, a gente vê o tanto que é importante a interação, porque o dentista muitas vezes se forma, vai para o consultório, fica um pouco Um isolado, quadradinho. um quadradinho. Então, esse conceito de equipe, gente, é uma coisa assim que hoje em dia eu não sei como trabalhar sem, sabe? Sem essa retaguarda, né? É importante demais, né? Fortalecer os laços, né? Saber que você sozinho você não vai resolver o problema do seu paciente, você precisa das outras especialidades, trabalhar junto, né? E ser gentil com o colega, ser generoso com o colega, né? Com relação aos conhecimentos, a orientações, né? Eu acho isso importantíssimo. Sim, com O certeza. João Paulo perguntou a respeito do fator causal genético. A grande maioria dos tumores infantis tem relação com alterações genéticas, tá, João? João Paulo. Sim. Ele tinha perguntado mesmo. Eu compartilhei, mas acabei esquecendo, desculpa. Mas assim, eu achei que foi, nossa, um tema tão relevante, tão importante, eu aprendi tanto. Eu já tô querendo que você volta. Então, vamos marcar uma próxima live. Já tem o tema: principais lesões estomatológicas na população pediátrica. Perfeito. Ótimo! A gente já marcou aqui mesmo. Pode já Tem que marcar. lembrar do hotel, alterações da mesmo. comunidade. E a gente até quer te trazer aqui em Uberaba para dar aula no curso de especialização em Franca. Vamos botar gasolina no carro e resolver isso, Lu. Não, fico feliz, fico muito honrada mesmo com o convite. Estamos sempre Muito juntas, bom. viu, Paulinho? Obrigada, Lu. Pessoal, eu e a Paula, nós somos dupla, né? Os meus alunos É estão aí, verdade. nós somos dupla, sabe, Mari? E eu não dupla esqueço, tudo. eu não esqueço da sensibilidade dela, ô Mari, porque assim, a gente começou no atendimento de pacientes especiais, na especialização também. E a gente tinha uma paciente paralisada cerebral, e assim, sempre que a menina ia embora, a Lu fazia questão de encher uma luva, enfeitar, amarrar no fio dental e enrolar no dedinho dela. E aí um dia eu questionei. Um dia eu questionei, Lu, mas será que ela entende esse balão que você está dando, né? Ela entende, eu sei que ela entende. E aí eu comecei a tentar ver com os olhos da sensibilidade dela. E a menina entendia mesmo, porque quando ela enrolava o fio dental lá com a luva cheia no dedinho da menina, ela levantava os olhos de uma maneira que era muito diferente de todo momento em que a gente atendia ela, assim. A sensibilidade dela é muito aguçada em relação aos pacientes especiais. E, assim, acho que você escolheu o caminho certo mesmo, que é o que te faz feliz, porque está dentro de você, viu? Dá para perceber que você ama, que você se dedica. Foi muito bom essa live, a gente aprendeu bastante. Parabéns por esse trabalho, que é tão importante, né? E eu queria agradecer a todos que estão assistindo, que participaram da live, que fizeram perguntas. Aproveitar para pedir para seguir a Lu, seguir a gente, eu e a Paula, para acompanhar as nossas lives, que a gente tem vários convidados já até o fim do ano, muito, muito especiais, e a gente vai combinar de novo com a Lu, né, Paula? Vai. Um prazer. Então já segue a gente para ficar por dentro. E obrigada a todos. Então, professora, aqui, fala um pouco de vocês. São professores de odontopediatria em Uberaba e Franca. Isso, curso de especialização. E ainda ampliando os horizontes, né? Hoje a gente ainda tem uma reunião que a gente vai começar a dar aula em outros lugares também. Mas a gente está amando a docência, é muito legal essa interação, né?
É muito bom. Muito bom. Multiplicar conhecimento, né? É verdade. Sem contar o tanto que a gente aprende, né, Lu? Ó, eu Exatamente. É o compartilho de momento que a todos gente os mais aprende. elogios que passaram na live, viu? Porque a minha admiração é mesmo sincera. E te agradeço demais mesmo de coração, viu? Adorei te ver, viu? Também, também. Muito obrigada, pessoal. Muito Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos, foi um prazer. Até mais, até Tchau, a próxima. tchau. Beijo. Até. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.